Boa tarde, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe nesta hora, nos dê a sua paz, que possamos, neste novo ano, que se nos abre como uma grande oportunidade de aprendizado, manter a nossa esperança e vivermos debaixo daquela coragem evangélica que nos impulsiona, que nos ajuda a perseverar e que nos abre para os aprendizados, para as lições necessárias que esse percurso certamente nos trará. Possamos estar juntos, agradecidos sempre e animados para caminharmos um pouco mais com Jesus. E como é Ele o nosso mestre, nós vamos ler do Sermão da Montanha, relatado aqui por Mateus, um trecho do capítulo 5º, que é o do Sermão da Montanha, dos versículos 13 ao 16. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, de amor e de misericórdia, nós te louvamos e te agradecemos porque estamos mais uma vez juntos para estudarmos o Evangelho de teu Filho. Esta bênção que nos aclara os ideais, que nos ajuda a prosseguirmos nos caminhos do amor, da verdade. E te pedimos, Senhor, que nos ajudes a receber neste momento a tua divina inspiração, o concurso amigo de nossos benfeitores, que nos ajudam a vivenciar com mais clareza as palavras, os ensinamentos, a esclarecer melhor tudo isso que recebemos do alto. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos contigo e abençoa-nos agora e sempre, que assim seja. Meus irmãos, como dissemos antes da oração, o Evangelho que trouxemos nesta tarde, o trecho evangélico, está no Sermão da Montanha. Este sermão tão importante, tão comentado, tão exaltado pelos que estudam as letras santas do Evangelho e que se constitui num roteiro luminoso para as nossas vidas. É a síntese do Evangelho, é o Evangelho que se expressa na sua síntese, no seu resumo para todos nós. E o trecho de hoje nos vem advertir sobre a importância de nós nos colocarmos como discípulos do Cristo, funcionando no mundo
demonstrando do que o Evangelho é capaz nas vidas, exemplificando essas lições sublimes que o Mestre nos trouxe a todos. A didática de Jesus é uma didática que aproveita todos os recursos, todos os conhecimentos daquelas pessoas que o estão ouvindo. Então, neste momento, Jesus se utiliza de elementos que eram comuns na vida, nas casas palestinas. Então, nós tínhamos o alqueire, a luz, a candeia, a casa que se edifica sobre a rocha. Tudo isso é colocado para que as pessoas se identifiquem com aquele conhecimento. E os nossos irmãos que ali estavam tinham condições de conhecer e de entender o que Jesus estava dizendo. Como um professor, ele pegava o material do cotidiano, do dia a dia daquelas pessoas e o transformava em recurso de aprendizado. E assim eles compreendiam a lição espiritual por detrás daquelas palavras. Assim Jesus era, porque era o mestre dos mestres, aquele que ensina a partir da nossa própria experiência, do nosso próprio conhecimento, do nosso próprio entendimento. E aqui nós vamos hoje trazer para a nossa reflexão uma mensagem de Clóvis Tavares, que na verdade é uma palestra que ele proferiu na Rádio Continental em 20 de setembro de 1959. É uma mensagem bastante antiga, uma palestra bastante antiga, mas muito atual, porque a mensagem do Evangelho que ele nos traz é uma mensagem para a vida eterna, para todo sempre, para todos os dias e em qualquer tempo. Então nós precisamos compreender que este livro contém o livro Sal da Terra, organizado por Flávio Mussa Tavares. Ele contém um tesouro espiritual para todos nós. São palestras, entrevistas, depoimentos que nos remetem a Jesus, mas que é trazido por um de seus grandes amigos, Clóvis Tavares, e que traz para nós também uma responsabilidade muito grande, já que ele nos tem oferecido tanto material escrito, falado, vivido para o nosso aprendizado. Então, a mensagem de hoje, meus irmãos, tem o mesmo título do livro organizado por Flávio, O Sal da Terra, e traz em epígrafe o versículo 13 de Mateus. Vós sois o sal da terra, se o sal se tornar insípido, como se poderá restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. E seu Clóvis inicia a sua palestra apresentando a todos nós alguns relatos de prováveis viajantes, porque não se sabe exatamente quem são essas pessoas, não conseguimos referenciar, saber quem são eles, mas são relatos desses prováveis viajantes sobre o sal que era encontrado na Palestina naquele período. E também descobertas que eles fizeram sobre o sal, suas propriedades,
como ele funcionava, como ele perdia a sua função. E é isso que nós vamos começar a ler com as palavras de seu Clóvis. Há muito tempo, pelos fins do século XVII, Mandrel encontrou na região sul do Mar Morto, na mesma Palestina de Jesus, algumas massas de sal que tinham perdido seu sabor, conforme declaração textual sua. Há também notícias de certo viajante que vagueou pelo Oriente e presenciou um fato realmente notável. Certo comerciante de Sidon, a antiga e famosa metrópole fenícia, conseguiu um monopólio de sal e adquiriu grande quantidade do mesmo em Chipre. Alugou numa aldeia 65 casas, transformando-as em armazéns do produto comprado. Como estas modestas casas não possuíam soalhos, o sal depositado no chão, dentro de algum tempo, perdeu seu natural sabor. E o viajante relata que viu grandes quantidades dele atirada na rua e pisada pelos transeuntes. Há tempos foi verificado por Thomson, na Palestina, que o sal deste país torna-se insípido ao contato com a chuva ou com o solo, ou ainda quando exposto ao sol. Quando vem de mistura com a terra, na ocasião em que é ajuntado, torna-se igualmente insípido e imprestável, reduzindo-se em breve tempo a simples pó. Nem para adubo serve. Pelo contrário, declara ainda o mesmo escritor, destrói a fertilidade do solo em que é lançado. Vê-lo atirado à rua, jogado nas estradas, é tão comum hoje como na Palestina dos tempos de Jesus. Então, meus irmãos, nós vemos aqui inicialmente que ele relata algumas constatações feitas por esses viajantes, escritores. O primeiro, Mandrel, diz que viu algumas massas de sal que tinham perdido o seu sabor lá na Palestina. Então, sal que perdeu o seu sabor. Depois, ele percebe, ele vai relatando que um viajante no Oriente percebeu, soube que um comerciante conseguiu comprar sal o suficiente para colocar em algumas casas, né? E como essas casas não possuíam um armazenamento adequado, um local para armazenar adequadamente o sal, ele foi colocado no chão mesmo. Dentro de algum tempo, aquele sal perdeu o seu sabor, porque ele se misturou ao chão, já que as casas não eram apropriadas para o armazenamento do sal. E aí ele perde o sabor também. E ele viu então grandes quantidades do sal sendo jogadas pela rua e essas quantidades pisadas pelas pessoas. Também na Palestina, Thomson percebeu que havia um sal que se tornava insípido ao contato com a chuva e com o solo. E se misturado na terra, ele também perdia a sua qualidade, perdia o seu sabor, tornando-se imprestável. E nem para adubo, segundo a informação, ele servia. Porque se jogado fosse na terra com o intuito de ser adubada, ao contrário do que se esperava, a terra se tornaria infértil para qualquer produção. Então, ele começa a sua conversa com os ouvintes da Rádio Continental, apresentando esses dados concretos recolhidos a partir desses autores. E aí, meus irmãos, nós vamos ver que ele vai comparar tudo isso à passagem evangélica, trazendo para a nossa reflexão
a advertência necessária para que não venhamos a perder o nosso sabor como cristãos, como o sal da terra de que Jesus falava. Continua seu Clóvis. Nosso Divino Mestre, no Sermão da Montanha, declarou que seus discípulos são o sal da terra. Sua função se assemelha à função específica do sal. Assim como este deve salgar, também o discípulo do Evangelho deve comunicar ao ambiente em que vive as qualidades também específicas do seguidor do Cristo. Aí vem a grande comparação que deve nos deixar atentos ao que estamos fazendo, ao que somos como cristãos, que buscamos ser. Somos como o sal. Fomos chamados por Jesus como o sal da terra. Se o sal for insípido, ele de nada serve. Se ele não tiver sabor, ele de nada serve. Se ele não promover o tempero que atraia, ele não serve, ele perde a sua função. E nós, como discípulos de Jesus, como o sal da terra, precisamos também nos assemelhar a um sal que tenha função. Sua função é dar qualidade ao alimento. Quais são as funções do sal? A primeira função que nos vem à mente é salgar, é dar sabor. Salgar no sentido de dar sabor, não salgar para exagerar, porque aí o sabor se perde e não se consegue comer o alimento. Nós estamos falando da propriedade de dar o sabor adequado ao alimento. Essa é uma das primeiras funções do sal. Outra função do sal é a conservação, é a preservação. O sal muitas vezes é utilizado para preservar o alimento, para conservar o alimento. Então ele tem a função de dar o sabor e de conservar, de preservar o alimento. Então, se nós somos comparados por Jesus como o sal da terra, nós somos o sal da terra, nós precisamos também dar sabor, conservar e preservar as lições do Cristo neste mundo. E é isso que seu Clóvis vai indicar para todos nós. Se o sal preserva e conserva, se o sal dá sabor, o que temos nós como cristãos que fazer para nos assemelharmos ao sal? Diz ele, conservar o que de bom existe no mundo, evitar a corrupção e o abastardamento dos valores morais da alma e transmitir à vida terrena o excelente sabor das coisas celestiais. O sal, como cristão, tem funções. E o cristão, à semelhança do sal, vai também conservar o que há de bom no mundo, vai evitar a corrupção e o abastardamento dos valores morais da alma, é a forma de conservação, né, de preservação, é uma forma de evitar que aquilo se adultere, se perca, que os valores do mundo se percam, que os valores morais, melhor dizendo, se percam. Então nós precisamos, como cristãos, manter essa função de preservarmos os valores morais, de cuidarmos desses valores para que eles não se percam, para que eles não se adulterem, para que eles não sejam corrompidos.
transmitir à vida terrena o excelente sabor das coisas celestiais. Então nós temos que ser os transmissores desse sabor. Assim como o sal transmite um sabor adequado ao alimento, nós, como cristãos, como sal da terra, precisamos também transmitir esse excelente sabor das coisas celestiais à terra. Trazer à nossa vivência as coisas do céu. Trazer para a nossa vida cotidiana, para o nosso exercício diário, as belezas que nos são reveladas pelo céu. É uma função do cristão preservar valores, defender valores, cuidar das coisas celestes, conservar o bem e o bom que existe no mundo. Como? Pergunta-nos seu Clóvis. Como fazer isso? Evidentemente, responde ele, pelo constante esforço em prol da exemplaridade de sua vida. Exemplo de vida. A começar por nós mesmos, nós precisamos fazer esse exercício de dar o exemplo. E para isso nós precisamos nos dedicar ao estudo, nos dedicar para que conheçamos, para preservar a verdade em nós e sabermos defendê-la na vida. Então nós precisamos desenvolver tudo isso em nós para exemplificarmos estas verdades. Então, evidentemente, pelo constante esforço em prol da exemplaridade de sua vida, pela pureza dos seus costumes, pela operosidade sadia de seu caráter, pelo seu trabalho espiritual em favor do despertamento das consciências, pela doação de si mesmo à grande causa do Mestre, que é o bem de todos e a iluminação das almas, base da felicidade humana e da paz universal. Então, o que o cristão precisa fazer é pôr em prática aquilo que está aprendendo, é se esforçar, é ser operoso, é buscar a pureza de alma, para que a essência evangélica se firme na sua vida e em torno dela. Então, nós somos o sal da terra quando nós realmente produzirmos, funcionarmos, conservando, defendendo, preservando, dando o sabor adequado àquilo que recebemos na nossa vida. Deverá o discípulo agir na sociedade à semelhança do sal, que comunica suas qualidades próprias ao que junto dele está. O cristão deve agir na sociedade à semelhança do sal. Então, nós temos um papel social. O nosso papel social é um papel que vai além das questões materiais, além dos interesses do mundo, mas é aquele papel que busca redimensionar a própria vida enquanto cidadão, para que a sociedade receba novos valores, novos conceitos, novos exemplos, exemplos luminosos, exemplos que sejam referência do bem. Esse é o nosso papel social como cristãos. Assim como o sal insípido só é sal no seu aspecto exterior, igualmente o discípulo fraudulento só é cristão nominal à semelhança da figueira frondosa e sem frutos, ou do sepulcro caiado. Então, se nós nos negarmos ao exercício dessa missão de sal espiritual, nós seremos como o sal insípido, que nada produz,
que nada modifica, que só tem um aspecto exterior de sal, mas que não se coloca na sua essência como o sal. Não funciona preservando, conservando, dando o sabor necessário àquilo que nós vivemos, as nossas vivências, as nossas relações. Então, nós seremos um sal exterior. Então, agiremos com hipocrisia, seremos uma fraude como cristãos. Então, esse sal fraudulento será pisado pelos homens, os mesmos homens que ele engana com suas falsas palavras e seus gestos fingidos. Será, na verdade, lançado fora da consideração e da confiança dos que conservam a honradez e a sinceridade como atributos indeléveis do Espírito. Como se poderá, então, restaurar-lhe o sabor? Se o sal nada produz, como que ele vai poder ser restaurado se ele está insípido? É a pergunta do Cristo. Eis uma solene advertência que não se confunde com sutil ou formal negativismo. Esta é uma advertência que Jesus nos faz, uma pergunta que nos põe a refletir. Se nós estamos insípidos, sem sabor, sem função, como esse sabor poderá ser restaurado? Deve ser considerada esta pergunta em harmonia com os grandes ensinamentos da parábola do filho pródigo, que nos dá justamente o exemplo do sal insípido, que depois de ser lançado fora pelos seus amigos do país distante para onde fugira, foi igualmente pisado pelos homens, conheceu o desprezo social, sorveu as amarguras da miséria, alimentou-se com as alfarrobas dos porcos, foi repudiado pelos antigos companheiros de orgia. Então ele se refere aqui à parábola do filho pródigo, mostrando que aquele filho que naquele momento da sua trajetória espiritual agia como um sal insípido, sofreu esse lançamento para fora, esse desprezo dos homens, né? O desprezo daquele país distante para onde ele foi, para onde ele fugiu. Então Jesus nos mostra isso na parábola do filho pródigo e ele relembra a todos nós essas lições. Tudo perdeu no roldão das desconsiderações sociais, da miséria física, da inquietude de consciência, nos vórtices dos remorsos, distante da companhia confortadora do amantíssimo Pai. Se o sal comum, o cloreto de sódio, não pode ter o seu sabor restaurado, graças, mil graças sejam dadas a Deus pela possibilidade de restauração do sal da terra. Então ele faz aqui uma observação importante. Se o sal não pode ganhar de novo o seu sabor, restaurar o seu sabor depois que ele se mistura com a terra, depois que ele se mistura com o pó, com a chuva, com a água, se ele não ganha mais aquela função, a sua capacidade de dar sabor, de preservar, de conservar, o sal da terra que somos nós, temos ainda a oportunidade que Deus nos dá para que isso aconteça. E ele fala, citando, né, as parábolas, que ele chama parábolas da compaixão, da dracma perdida, da ovelha desgarrada e do filho pródigo, mostrando que o Senhor busca os filhos que estão perdidos. Então, quando o sal da terra ainda não está preparado, nós como sal da terra, quando ainda não conseguimos, quando perdemos o nosso sabor, ainda temos a oportunidade que Deus nos dá de recuperar, de restaurar esse sabor nas nossas vidas, nas nossas múltiplas encarnações. Então, se o sal comum não pode ter o seu sabor restaurado, o sal da terra pode, graças a Deus, diz ele. Isso nos ensinam as parábolas da compaixão.
Mas esta é a verdade, a restauração do sabor do sal, a regeneração da alma, sua reintegração nos direitos sagrados de filho de Deus, só se efetua através do longo processo saneador do sofrimento, da dor conscientemente recebida, paciente e inteligentemente usada. Então ele nos diz que nós teremos sim a possibilidade de restaurar o nosso sabor como sal da terra, mas que infelizmente isso ainda se dará pelo sofrimento, pela dor, que nos reeducará e nos fará voltar ao caminho correto. A interrogação de Jesus, diz ele adiante, aplicada à realidade humana, não significa, pois, que o Divino Mestre admita a impossibilidade de restauração espiritual, uma vez que a reconquista dos valores perdidos é claramente exposta nas 3 parábolas da compaixão. Além disso, constitui a grande mensagem de esperança trazida ao mundo por aquele que disse que veio buscar os perdidos, não os justos. Então ele reafirma que o que Jesus pergunta não significa que nós não teremos a oportunidade de nos restabelecermos como sal da terra, de restaurarmos as nossas vidas espirituais, mas que faremos isso ainda pelos caminhos da dor, que é a nossa grande mestra, a nossa grande professora. O que nosso divino amigo deseja é advertir-nos somente a fim de que jamais nos esqueçamos de nossa identidade de sal da terra. Nem fujamos ao exercício de nossa função essencial e própria, conservar pelo trabalho e pelo zelo o que de bom existe no mundo. Comunicar sabor celestial às insossas e materializadas expressões da vida humana. Contribuir para evitar que se falsifiquem ou se corrompam os valores legítimos da espiritualidade que estejam na órbita de nossa tarefa ou de nosso destino. Então, o que Jesus quer nos advertir e nos pede é que nós jamais nos esqueçamos da nossa identidade de sal da terra, feitos para conservar pelo trabalho, pelo zelo, pelo cuidado, aquilo que há de bom no mundo. O sal feito para comunicar o sabor celestial, aquilo que ainda é insosso e materializado no mundo. E principalmente neste momento em que nós estamos vendo tantas discussões, tanta intolerância, tanto descuido com as coisas espirituais, especialmente na nossa doutrina, há uma advertência de seu Clóvis que se recupera agora para nós de uma maneira muito atual. O sal da terra deve contribuir para evitar que se falsifiquem ou se corrompam os valores legítimos da espiritualidade. Então, os valores legítimos da espiritualidade não podem ser conspurcados, e nós, como aqueles que querem ser o sal da terra, que fomos nomeados por Jesus como sal da terra, temos o dever de evitar que se falsifiquem ou se corrompam esses valores legítimos da espiritualidade, que estejam ao nosso alcance, na nossa órbita de serviço. Evitemos, pois, com todas as potências da alma, com todas as nossas forças, a nossa queda nos caminhos da sensaboria de espírito, quer dizer, que nós caiamos naquelas condições sem sabor, de insipidez do espírito, que nós sejamos insossos, que nós não sejamos insossos espiritualmente. Então, evitemos essa queda na sensaboria de espírito, porque longo e doloroso será o esforço de regresso à abençoada condição de sal da vida. Então, nós temos em nossas mãos essa tarefa
essa missão de sermos o sal da terra, de trazermos sabor à vida neste mundo, a vida espiritual, trazer aquilo que é espiritual para desmaterializarmos o que ainda está materializado no mundo, de defendermos os valores espirituais e morais que estão na nossa órbita e que compõem o acervo de bênçãos que nós temos. Evitaremos assim experiências sucessivas de reajustamento e reeducação da alma, através de penosos caminhos que muitas vezes desembocam em imensos desertos de solidão e de lágrimas. Meus irmãos, que nós possamos, refletindo nessas palavras tão antigas, mas tão atuais, trazer para a nossa responsabilidade a condição que Jesus nos delega de sermos o sal da terra e a luz do mundo, traduzindo com os nossos exemplos, com as nossas referências valorosas espirituais, o Evangelho do Cristo, a essência evangélica que Ele quer que se desenvolva em cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Jesus, nosso Mestre, agradecemos-te por tantos ensinamentos valiosos que nos impulsionam as almas ao aprendizado, as mudanças necessárias para que possamos, Senhor, transformar gradativamente a nossa vida, o nosso entorno, o nosso mundo. Fortalece, Senhor, em nós a vontade esclarecida para que possamos constituir esse sal da terra de que o Senhor nos fala, dando sabor, conservando e preservando os valores morais e espirituais legítimos neste mundo. Em Teu nome, Senhor, em nome de Deus, nosso Pai, agradecendo aos nossos amigos e benfeitores espirituais, damos por encerrado o estudo desta tarde. Que assim seja.